seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Capital Insights, uma parceria da CNN Money com a Broadcast. Eu sou Lucinda Pinto, analista de economia do CNN Money. E quem está aqui do meu lado é a Renata Pedini, editora executiva do Broadcast e minha amiga de bastante tempo. Nós conversamos hoje com a Paula Moreno, sócia e co-CIO da Armor Capital. Paula Moreno possui mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro. Já trabalhou na gestão de fundos multimercados, exclusivos e previdenciários em diferentes segmentos. Ocupou cargos de liderança como gestora de ativos internacionais da Quest Investimentos. Foi superintendente de fundos multimercados da Santander Asset e ingressou na Armor Capital em 2024. Ela é bacharel em administração de empresas e mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas, além de possuir pós-MBA pela St. Paul. Bem-vinda, Paula, muito bem-vinda ao programa. Obrigada por estar com a gente aqui hoje. Obrigada, Lucinda. Obrigada, Renata, por essa conversa. Muito bom ter você aqui numa semana em que a Bolsa volta a testar níveis recordes. Então a gente quer saber, vai continuar por aí? Tem espaço para avançar mais? Ou há um risco de o Ibovespa recuar na tua avaliação? Bom, acho que vale a pena a gente voltar um pouco e entender esse movimento que a gente está vendo de diferenciação, né, saindo de ativos dos Estados Unidos e indo para outras regiões. Esse movimento começou no segundo trimestre do ano passado, quando foi anunciado a política tarifária do Trump. Então, esse primeiro movimento foi o medo que se tinha de ter uma recessão nos Estados Unidos, provocado até por essa política tarifária. E eu vi nesse primeiro momento um interesse principalmente de investidores voltados para a renda variável. Tá? Então, assim, naquele momento, principalmente fundos de renda variáveis dedicados a mercados emergentes. Naquele momento ainda estavam muito subalocados, né, nessa classe de ativos. Então, acho que teve aquele, preciso alocar, preciso estar em outras regiões, e a gente viu esse movimento tanto em Ásia como na Europa e também bateu aqui na América Latina e em Brasil. Tá? Agora, esse movimento é um pouco diferente. Primeiro, o que trigou isso, né? Acho que, de novo, é um pouco desse movimento de dólar forte e tem uma questão, primeiro, geopolítica, né? Você começa o ano aí com Trump invadindo a Venezuela, depois teve a discussão de invasão na Groenlândia, né? E eu acho que esse risco geopolítico ainda existe muito capital nos Estados Unidos, então por proteção você tem essa saída. E agora o tipo de investidor que a gente está vendo é um investidor mais global, não é só um investidor dedicado à renda variável, é um investidor que olha o todo. Né? E é interessante que a busca dele é por ativos que têm commodities, ativos que têm o velho, que são bancos, né? E a América Latina, se você pegar a composição do índice, tanto aqui quanto no México, tem muitas commodities e no México também. Então, assim, foi muito rápido você ter essa perspectiva de, olha, esse índice reflete muito isso. E não foi só um investidor dedicado à renda variável. Foi um investidor global, tá? Então, a hora que a gente olha a Bolsa brasileira, ela está indo tão bem quanto a Bolsa mexicana e a região como um todo está indo melhor até que a Ásia dessa vez. Tá? Então, acho que é um pouco diferente o que trigou, tá? E aí veio essa discussão que a gente está vendo aí de disrupção da inteligência artificial. Novembro, primeiro começou aquela discussão se ia ter muito investimento em CAPEX, né? Principalmente das Big Techs, né? E aí chega em janeiro, elas anunciam um volume muito maior do que tinha sido anunciado em novembro, tá? E aí começa a discussão, puxa, será que é um sobreinvestimento? Será que esse investimento vai ter o retorno sobre capital? E aí você começa a ver algumas correções, tá? Você pega a Microsoft do pico de setembro, ela caiu 40%. Então eu acho que tem essa discussão de investimento, tem essa discussão de competição entre elas. Então você pega a OpenAI, né? A OpenAI, ela compete com a Gemini, né? Da Google, né? E aí quando o Gemini foi anunciado, o Gemini 3.0 em novembro, a Microsoft, que tem participação na OpenAI, começa a realizar também, né? Então, assim, é uma competição entre elas, né?
E aí, agora você começa nesse início de janeiro, a discutir a disrupção, né? Quais os setores que vão ser muito afetados negativamente, né? O que a inteligência artificial vai substituir, né? Então você está tendo assim uma correção grande de empresas de software. Você teve semana passada correções de empresas de logística. E aí você vê o índice americano, né? O S&P. É interessante. Hoje ele está assim no ano praticamente com uma leve alta, mas a hora que você abre os setores, você tem uma dispersão muito grande. Os setores que refletem a economia real indo muito bem, pega o índice de small cap, está indo muito bem dentro do S&P, consumo de coisas básicas também indo muito bem, você tem correção nas Big Techs e bancos começaram a corrigir bastante. O setor de bancos, o ETF de bancos nos Estados Unidos está caindo 5% no ano, né? E aí é muito uma discussão de risco de crédito, né? Você tem hoje essas empresas que eram grandes geradoras de caixa, algumas delas, por conta de investimento, vão ter queima de caixa, né? Vão ter que fazer bastante emissão de dívida ao longo do ano para se financiar. E lá atrás elas faziam um buyback das ações, porque elas eram grandes geradoras de caixa, com grande retorno sobre capital, e elas faziam buyback. Agora não, elas estão queimando capital para fazer esses investimentos. Então, essa dúvida, eu acho que esse é o grande tema, tá, hoje. Veio com uma questão geopolítica e migrou para esse risco de disrupção de inteligência artificial que está beneficiando outras regiões novamente, tá? E acho que vale a pena também, assim, eu faço há muito tempo o mercado internacional, quando você tem uma perspectiva que o dólar vai ficar fraco ou vai ficar de lado, para o investidor estrangeiro é muito mais tranquilo ele estar investindo em outras regiões, né? Então acho que é esse cenário de dólar fraco ainda que está mantendo essa perspectiva positiva. Então assim, vamos ter novas altas? O fluxo está aí, tá? É um fluxo que é muito global, né? E aí, agora vindo para o Brasil, em março a gente começa o início de corte de juros, né? A gente está com uma Selic a 15%, a gente tem a perspectiva que essa Selic caia para 12% ainda esse ano. E então, a Bolsa andou bastante. Agora, nesses níveis, você começa a qualificar o que vai performar bem num ambiente de corte de juros. Porque o investidor que ele entrou aqui, ele veio e comprou EWZ. Né? E o EWZ tem uma composição grande em petróleo, em minério de ferro, bancos. Então esses setores eles andaram bastante, né? E aí você pega o índice de small cap que é bastante beneficiado com o corte de juros, ele tá andando, mas não andando tanto como o índice. Então assim, a perspectiva é que quando a gente inicia o corte de juros aqui no Brasil, esse índice pode começar a performar bem também. Agora, Paula, você tocou num assunto, um ponto interessante, que o investidor brasileiro, na verdade, não voltou para a Bolsa ainda, por conta da Selic ainda muito alta. Mas não tem o risco dele chegar no mercado justamente quando os preços das ações já estiverem altos demais? Como é que vai ser esse segundo movimento da Bolsa, levando em consideração esse novo preço que a gente está vendo do mercado? Acho que, primeiro, é importante falar que o investidor estrangeiro, a cada 1 bilhão que ele colocou 5 bilhões de dólares aqui, né, nesses primeiros 2 meses do ano e fez esse estrago, né? Essa alta rápida na bolsa. Todo, Não, né? É interessante, eu vou até citar um pouco, porque em dezembro você teve muito pagamento de dividendo extraordinário. Então você teve um rally em dezembro, a bolsa subiu bastante, muito por conta de dividendo extraordinário. E aí veio essa surpresa do investidor estrangeiro vir dessa forma bastante forte, né? Bom, a bolsa nesses níveis, você de fato tem que levar em consideração o custo de carregamento, né? Então a gente está vendo uma bolsa aqui a 193 mil, a gente com o carrego dela, com esses juros, a gente está falando já de uma bolsa a 225 mil no final do ano, né? Então aqui você tem que qualificar sim aonde você vai estar investindo.
Tá? Então, os bancos, pega o setor de bancos aqui no Brasil. Os bancos, você pegar a média histórica, né, uma média longa histórica, tradeava, negociava 2 desvios padrões da média. Hoje já está na média. Então, você vai falar assim, vai andar, mas eu acho que anda porque é um setor ainda que tem uma rentabilidade alta e entrega, tá? Então, o setor de bancos ainda deve ir bem, tá? Agora, o setor de commodities andou bastante. Você teve uma alta de petróleo, né? A gente está indo, o petróleo quase batendo $70, né? Então, assim, tem que qualificar muito aonde investir. Não é óbvio que a bolsa está barata não mais, é, né? O índice não é mais óbvio, tá? Eu acho que é isso, o investidor estrangeiro, que ele olha outras métricas, ele está olhando o dividend yield, o retorno do dividendo. Ele olha às vezes e fala, opa, o retorno do dividendo aqui no Brasil ainda está bom. Esse investidor pode continuar investindo um pouco mais. E ele tem ainda potencial. Agora, para o investidor local, ele está comprando, ele está deixando de deixar o dinheiro no CDI, né? Então, nós estamos falando, se ele carregar essa bolsa, nós estamos falando de 225 mil, e aqui ele tem que qualificar o que ele vai comprar. O que ficou atrasado? No caso, até começar a qualificar esse índice de small cap, que está para trás, né? Então, assim, o setor tem alguns setores defensivos também na bolsa que podem ir bem, que ainda ficaram para trás, mas eu acho que o ponto aqui é qualificar esse tipo de investimento. Senão ele vai perder a festa da bolsa, né? O brasileiro. Sim. Você está falando que a bolsa pode estar 225 mil? Pode, mas se você comprar aqui, você pode deixar o seu dinheiro no overnight, né? Ou num fundo de renda fixa que vai dar o mesmo retorno. Então, aqui é um pouco da qualificação, tá? Então, acho que é o que eu gostaria de comentar com vocês. Eu queria explorar um pouco mais esse ponto da renda fixa, né? Você tocou no ponto, na sua primeira resposta, da redução de juros que deve vir agora em março. O Banco Central já deu uma indicação de corte da Selic. Como é que fica a posição ou a exposição em renda fixa, na tua avaliação? Então, assim, olhando até a curva de juros Brasil, né? A curva de juros Brasil, ela já embute para este ano uma queda de 300 basis points. Então, ela já está embutindo uma Selic a 12. Tá? Você tem um cenário ainda muito benigno para a inflação, mas o preço que está levado em consideração agora já está embutindo esse 300 basis points. Então, assim, eu não vejo muito prêmio nessa parte curta, tá? A hora que você vai para um horizonte, que aí você vai ter que tomar um outro tipo de risco, né? Por isso que tem um prêmio mais elevado. A hora que você vai para um horizonte de 5 anos no Brasil, você olha ainda uma Selic ali por volta de 13,70. Não é sustentável. Então, assim, você tem que alongar o horizonte para estar investindo numa renda fixa que tenha um prêmio maior, tá? A gente gosta até desse horizonte aí de 5 anos. Outra coisa que a gente tem percebido, geralmente quando começa o ciclo de corte de juros, os papéis indexados à inflação, somente as NTNBs, elas começam a performar um pouco melhor, né? Foi um ativo que ficou muito de lado ano passado, porque você teve até um período forte de deflação no segundo semestre, você teve muita emissão de dívida privada que competiu com a NTNB, né? Então você teve um ativo que performou mal. Então a expectativa é que esse ano ela possa ir um pouco melhor, até do ponto de vista de carregamento, né? De você ter esse título, né? E então eu acho que neste portfólio de renda fixa, você ter uma renda fixa num horizonte de 4, 5 anos, dá para você buscar um pouco mais de prêmio, né? E no caso, as NTNBs aí também, estou falando de um horizonte de 5 a 10 anos. Paula, agora, a gente consegue ver alguma mudança na dinâmica do mercado de renda fixa, especialmente por parte do investidor pessoa física, em função do episódio recente aí do Banco Master? A gente teve um investidor que buscou uma rentabilidade mais elevada, teve esse episódio, né, essa frustração, de alguma forma, com o que aconteceu com a instituição, e a utilização bem sucedida do FGC. Isso, no fim das contas, trouxe alguma lição, alguma mudança de comportamento, ou a gente não... O que dá para tirar, enfim, desse episódio, olhando para aquele investidor típico de renda fixa? Assim, óbvio que sempre traz uma lição, né? Eu acho que tem um pouco da reflexão do papel. O FGC, óbvio, está garantindo, né? Mas
o fato é que com a Selic a 15%, mesmo que vá a 12%, você teve um volume muito grande voltado para a classe de renda fixa, né? Principalmente papéis incentivados, né? O que eu vejo é que com esses pagamentos, muita coisa ainda está indo para fundos de renda fixa, ainda tem a busca de papéis incentivados e, óbvio, você está olhando essa bolsa que subiu, né? Eu acho que tem sim hoje um pouco de alocação em bolsa, a gente não vê ainda nas métricas de entrada de fundo em fundos de renda variáveis, a gente está começando a ver uma entrada em fundos multimercado já em algumas casas, tá? A classe está começando a receber um pouco mais de capital, então você vê aí agora um pouco de tomada de risco, né? O investidor não está tomando risco na bolsa, né, você me perguntou do investidor de varejo, né, porque a bolsa subiu muito, mas ele está começando a olhar para fundos multimercados, né, eu acho que qualificar não é um volume grande, porque ele tem a perspectiva que a Selic vá para 12, tem gente até com uma perspectiva que a Selic pode ir para 11, e ele começa a olhar um pouco mais de risco, e tomar mais risco é ir para uma classe de ativos como o multimercado, tá? Então eu acho que é bem por aí. Ele ainda tem a preferência para renda fixa, preciso começar a tomar um pouco mais de risco porque a Selic vai cair, né? Mas você começa a ver um pouco de entrada nos fundos de multimercado. Mas um episódio como esse que a Lucinda mencionou do Master, ele não gera alguma busca por proteção? E você veria talvez algumas ações, talvez outros bancos se valorizando na esteira dessa busca, assim, ou alguma postura mais defensiva? Eu não vejo isso. Que a hora que a gente fala, puxa, a busca por um CDB de banco, né? Eu acho que existe sim, né? Eu acho que tem uma CDB, LCA, LCA, eu acho que esse fluxo sempre existiu e sempre vai existir, né? Agora, indo para renda variável é um ativo de risco, né? Eu acho que os bancos subiram porque o investidor estrangeiro comprou o EWZ e tem muito banco dentro do EWZ, tá? Essa mudança de perfil eu não percebo não, tá? E com relação a dólar, você mencionou também que essa é uma grande questão, a força ou a fraqueza da moeda tem a ver com a mudança de governo nos Estados Unidos, com as medidas que foram adotadas, tarifaço, incertezas. Como é que você está vendo a moeda? E está posicionada nela? Por diversificação, realmente, você tem aí as pessoas buscando outras moedas e buscando até, como a gente está comentando, metais, né? Ouro, prata, né? Que a gente viu essa alta nesses últimos meses. Eu vou falar um pouco de dólar como um todo, tá? O dólar como um todo é o DXY. A grande composição do dólar, do índice de dólar, né? É o euro, que é uma composição grande, também o ien, e aí todo mundo olha se esse DXY está ficando, dólar contra ele está ficando fraco ou forte, né? Então acho que esse é um ponto importante. Então você pega o ano passado, o euro virou a 1,05, né, contra o dólar. Hoje nós estamos aí no 1,18. Né? O que é interessante, eu vou falar porque assim, eu sempre gostei muito de negociar o euro. A hora que o euro chega nesses níveis aí, 1,19, 1,20 que bateu, realmente a economia europeia é uma economia muito aberta, né? Então, o ano passado você vê uma mudança de efeito moeda e também a China exportando muito para outras regiões, porque ela foi afetada com a questão da tributação, né, tributação dos produtos chineses. Então a China ela começou a invadir outros mercados e um deles é a Europa, que é uma economia muito aberta. Tá? Então, a balança comercial da Europa sofreu bastante, né? Você também teve a inflação, a inflação lá, a meta é 2, né? Então você tem uma inflação abaixo da meta por conta desse euro um pouco mais forte, né, que a gente viu ao longo desse ano. Então, a hora que o euro bate 1,20, eu tenho muita dificuldade. Primeiro, você vai ter o risco de ter uma inflação para baixo e o Banco Central Europeu ele começa a ficar um pouco mais preocupado, né? Então você começa a ver uma mudança de tom. Então, a gente, como investidor aqui na Armor, nessa região de 1,19, 1,20, a gente gosta de estar vendendo euro.
Tá? Então, primeiro é para falar um pouco desse big picture, né, de como a gente olha a moeda. Agora, indo para o real. Falar um pouco de fundamento. Bom, a gente sabe que a nossa conta corrente ela é bastante negativa, né? A gente teve aí uma conta corrente em 2025 negativa em 3% do PIB, é um volume razoável, né? E mesmo assim, o real performou bem, primeiro pelo movimento do dólar fraco, andou como todas as moedas, né? E você teve dois movimentos interessantes. Um do derivativo, porque a nossa taxa de juros é tão grande que você teve um movimento, né? De investidor, principalmente investidor hedge fund, que gosta de ter um posicionamento mais especulativo, vendendo dólar, comprando real para ganhar esses juros embutido na moeda, tá? Então, essa posição especulativa no derivativo ajudou muito a gente o ano passado. Tá? Agora, do ponto de vista de financiamento dessa conta corrente, a gente ainda tem o FDI, que é bastante positivo, né? Então acaba fechando essa conta. Agora, vindo para esse ano, né? Você fala, puxa vida, real tá aqui, estamos a 5,16 quase, né? Então, assim, estamos num nível bastante importante aqui, com o euro a 1,18. Primeiro, fluxo de portfólio grande nesse início do ano, né? Não é só na renda variável, nos 5 bi de dólares que eu comentei, também está tendo entrada de fluxo de renda fixa, tá? Então acho que começa por aí. E outra coisa que está surpreendendo é o FDI, né? Então você tem sim um investimento direto forte aqui no Brasil e chama até atenção, tá? Eu acho que tem um pouco desse play de diversificação, mas aí a gente está falando de um capital mais de médio prazo, tá? A gente estava até discutindo, você pega TikTok que vai fazer um investimento lá em data center no Ceará. Também é um investimento grande, né? Você fala assim, e aí você fala assim, puxa, por que a TikTok está vindo para o Brasil, né? Vai fazer um data center aqui? Tem uma questão geopolítica também por trás disso. O investimento chinês no Brasil em FDI é impressionante, né? Vem crescendo impressionante. muito. E infraestrutura também, né? Então o Brasil, ele é um play de infraestrutura. Então acho que tem isso, você tem um fundamento estrutural, que você tem uma conta corrente. Esse ano vai melhorar um pouquinho, né? Mas assim, a nossa balança comercial melhora um pouquinho, né? Mas é uma conta corrente ainda negativa, mas o financiamento ainda tá bem, né? Então é uma coisa que a gente tem que monitorar. Ou seja, o fair value, né? O valor justo do real, na minha visão, até porque a gente tem uma conta corrente negativa, é um pouco mais, acima desse valor atual. Só que esse fluxo está tão grande que a gente pode ver um undershooting da moeda. Você tem um exagero, né? Que é o que a gente está vendo, né? Então a gente pode realmente ir para um patamar mais baixo, tá? Em termos de diversificação, às vezes, agora falando um pouco para o investidor local, né? O investidor local, que às vezes quer ter uma alocação lá fora, né? Somente um cliente de private, nesse patamar aqui de 5,10, é um nível interessante para você também fazer investimentos lá fora, pelo patamar de câmbio. E Paula, e com a perspectiva de corte da Selic, você acha que essa dinâmica tão positiva aí de carry trade que você mencionou começa a perder força? Ou é preciso que a Selic caia muito para a gente ver uma alteração? Então, assim, acho que ao longo desse ano eu ainda tenho a perspectiva que esse play de carrego ainda continue, tá? Acho que até esse nível aí de 12, eu acho que é um nível interessante. A impressão que eu tenho que quando o real ele deprecia, você tem interesse desse investidor mais especulativo, vendendo dólar, comprando real. Assim, um risco para esse cenário. Então, eu acho que é bom, está tudo uma beleza, né? A gente está falando aqui. Assim, primeiro, você está tendo esse movimento de rotação dentro dos Estados Unidos, essa rotação setorial, e a Bolsa Americana está zerada no ano, né? Você não tem uma versão, você tem, às vezes, um bear market, né, em alguns setores dos Estados Unidos, mas o índice americano está zerado, né? Underperformando muito as bolsas de emergentes. A questão é, esse fundamento americano, a gente vai ter uma correção grande nos Estados Unidos, né? Pode ser, porque vou falar de alguns riscos para o mercado que a gente tem que estar monitorando para esse cenário super benigno mudar,
tá? Bom, primeiro você tem o novo presidente do Fed que assume em maio. Ele já mostrou que ele tem vontade de cortar esses juros, né? Você tem aí o Fed Fund a 3,75, né? O mercado está precificando 2 quedas de juros para esse ano. Só que se você está com um cenário de inflação, ok, está convergindo para a meta nos Estados Unidos. Então, assim, se ele entregar esses 2 cortes de 25, eu acho que o mercado está aqui. O problema é, se a gente chegar em maio, a economia americana acelerar e você ter uma reversão do dólar. Esse é um risco que tem que estar monitorando. Por enquanto está tudo muito tranquilo, porque os números de inflação nos Estados Unidos estão bem, né? A economia, ela está bem, você tem aí agora a implementação do pacote fiscal que foi aprovado no meio do ano passado, que vai ajudar no consumo. Então, uma economia bem boa, num patamar de crescimento ok, né? Com uma inflação convergindo. Qual que é o risco, né? A questão da disrupção da inteligência artificial é a questão do mercado de trabalho, né? Se vários postos ao longo dos próximos anos vão ser fechados, né? Então, você tem que estar atento se vai ter alguma demissão. Ontem se discutia uma demissão em massa, né, nos próximos anos. O que eu estou vendo da economia americana? Primeiro, você tem uma oferta de trabalho diminuindo, porque você tem os imigrantes saindo da força de trabalho, né, que é a política do Trump, e você tem uma demanda mais fraca. Vamos lá, todas essas empresas que vão ter que fazer esses investimentos em tecnologia, em inteligência artificial, o investimento é tão grande que, de fato, elas estão segurando contratação. Então, você tem menos oferta, você tem menos demanda de mão de obra e a taxa de desemprego que estava... É interessante, a taxa de emprego americana chegou a 4,5% em novembro, agora caiu para 4,30%, tá? O Fed foi lá e cortou os juros. A partir de setembro, fez 3 cortes de juros porque ficou com receio dessa desaceleração do mercado de trabalho, porque realmente teve uma revisão muito forte da série, né? Agora, em janeiro, os números parecem que estão voltando para uma normalidade, né? Então, o último dado de emprego, você teve uma criação forte, né, de 150 mil vagas, né? Não é nesse patamar que vai se sustentar, mas se a gente tiver uma criação aí por volta de 50, 70 mil, eu acho que esse é o novo normal da economia americana. Então, eu ainda vejo uma economia que está bem, né? Ainda um cenário benigno. Agora, o que pode acontecer é, você teve setores que caíram muito na economia americana, na Bolsa dos Estados Unidos, só que tiveram setores que subiram muito. O small cap nos Estados Unidos subiram muito bem, bastante no início do ano. Setores defensivos também subiram bastante. Se esses setores, essas coisas que caíram muito, começarem a subir um pouco e tiver uma realização na Bolsa Americana, você pode ter o S&P caindo, tá? Uhum. Então, é uma coisa que a gente está monitorando. O cenário é benigno, enquanto o cenário for benigno e tiver o dólar nesse ambiente de dólar fraco, ainda é um cenário bastante positivo para ativos de risco e ativos de risco, principalmente aqui em Brasil. Paula, a gente estava falando no bloco anterior de possíveis riscos no cenário, falamos bastante da economia americana, do mercado lá fora. E uma informação nova dessa semana é uma nova rodada na guerra tarifária, né? O presidente americano Donald Trump sofreu um revés, uma derrota com a Suprema Corte nos Estados Unidos, mas também respondeu com mais uma tarifa. Então, queria te ouvir, isso é um risco? Muda alguma coisa no cenário em investimentos? Sim, são tarifas, essa mudança 150 dias, né, que ele tem para esses 15, ele anunciou 10, depois falou 15, mas de fato agora ainda está 10, tá? Então vamos ver se vai passar esses 15%, né? Em termos de tarifa média que estava sendo aplicado nos últimos 6 meses, do que está sendo calculado agora, vai mudar pouco, né? Vai ser pior para os Estados Unidos, melhor para outras regiões. O Brasil até foi afetado positivamente, tá? Então, em termos de revisão, né? Vamos revisar o cenário. Nós, como casa, a gente não fez uma revisão de crescimento do PIB esse ano, de inflação, e lá fora também mudou muito pouco. Então, no nosso cenário macro, mudou pouco. Porque, como eu comentei, um grande tema é a inteligência artificial, né?
Acho que a questão da disrupção, né? Eu acho que é o tema que está prevalecendo, e a questão geopolítica, que começou, como eu comentei, Groenlândia, Venezuela e Irã, né? Então, o preço do petróleo, óbvio, subiu porque realmente tem mais demanda, e o que está acontecendo que tem um risco geopolítico no preço do petróleo, né? Então, assim, eu acho que esses temas, eles estão muito mais prevalecendo do que o da tarifa, porque tem pouca revisão, né? Mas seja como for, Paula, esse episódio das tarifas e toda essa instabilidade que a gente está vendo parece um argumento adicional a essa tese de dólar fraco que você falou aí no início. E o mercado tem discutido muito isso, se afinal de contas esse processo de desvalorização do dólar mundialmente, se isso é uma tendência irreversível, se isso vai durar muito tempo. Eu queria saber a tua opinião sobre isso, se realmente a gente vai enxergar um mundo em que o dólar perde um pouco de espaço, ou se isso é temporário e de que forma isso vai nos afetar aqui no Brasil. Na nossa visão, é uma coisa mais duradoura, tá? Então, assim, esse movimento de portfólio é um movimento global, né? Que a gente está vendo aí no mercado de renda variável, no mercado de bolsa. Começou no mercado de renda fixa Brasil, né? A gente está tendo algum tipo de alocação aqui, mas ainda é muito pontual. A impressão que eu tenho que, se ficar claro que vai ter o corte de juros, né, a partir do segundo semestre nos Estados Unidos, e começar o corte de juros aqui no Brasil em março, eu acho que esse investidor estrangeiro de renda fixa, ele pode também começar a alocar, porque aí olhando esse horizonte mais de médio prazo. Agora, você acha que uma situação de enfraquecimento do Donald Trump poderia diminuir, pelo menos, esse processo do dólar? E a gente tem as eleições de meio de mandato que estão apontando aí para um cenário menos favorável, né, para o Trump. Você acha que esse tipo de episódio pode reverter? Seria um risco para essa trajetória aí de queda do dólar? Sim, acho que foi até um ponto que a gente discutiu semana passada, né, porque o Trump realmente ele está mais enfraquecido. Eu acho que vai ser uma eleição que ele vai perder uma das casas, possivelmente. Talvez até as duas, né? Mas... Sem dúvida. Esse é um risco para o cenário, sim. Eu acho que, primeiro, tem o Fed, né? Se chegar em maio, a economia americana tiver com uma força, tem muito estímulo entrando, ela estiver crescendo bem, o Fed não ter espaço para cortar, o dólar pode ficar forte. Então, acho que a gente pode ter uma realização deste movimento. Então, é uma coisa para estar muito atento chegando em maio, quando o Warsh ele assume. Tá? Então, acho que isso daí é um bom ponto. Você acha que ainda há dúvidas sobre o Warsh ou Kevin Warsh, que foi indicado pelo presidente Trump para assumir o Banco Central americano, ou não? Tinha ali um movimento de incerteza antes da indicação, depois houve uma correção no mercado com o nome dele. Como é que você está vendo a figura? Primeiro, na minha visão, foi a melhor indicação, tá? Então, acho que foi muito bem recebido. Ele é um cara extremamente técnico, ele tem ainda uma cultura muito do Greenspan lá de trás, ele é contra essa expansão do balanço do Fed, né? Esse balanço tão grande, e essa é mais uma incerteza, porque, de alguma forma, ele vai querer um balanço ao longo do tempo com tamanho menor. Tá? Então, assim, eu acho que essa influência que tem, né, do Fed, né, nesses últimos anos, principalmente desde a implementação do quantitative easing, né, com Bernanke, que o balanço do Fed cresceu, aí veio a Covid e cresceu mais ainda, a tendência dele é tentar normalizar o balanço do Banco Central americano, tá? Então, isso é uma coisa também, por isso que eu estou falando, a gente estava comentando sobre aonde vai ter muitos riscos nesse início de ano, nos Estados Unidos, né? Eu acho que esse debate de inteligência artificial, ele fica aí, né, essa questão setorial, assim, a gente tem uma visão otimista para os Estados Unidos esse ano, a gente acha que os lucros das empresas esse ano vai crescer 12% e a Bolsa Americana, ela vai ter alta esse ano. Então, nós estamos falando aí do S&P possivelmente fechar um 7.700 no final do ano. Agora, esse primeiro semestre, com essa discussão de rotação, a Bolsa pode ter, sim, em algum momento, uma correção maior. Eu não descarto isso.
Tá? E aí uma correção maior na Bolsa Americana pode trazer um pouco de aversão a risco e todos os mercados sentirem. Tem uma realização. Tá? Então esse é um risco que tem que ser bastante monitorado. Então eu acho que é isso, inteligência artificial e o financiamento dessas empresas que tem que investir bastante, né, que vão ter que queimar bastante caixa e quando o Warsh assumir em maio. Tem um outro risco que os organismos multilaterais têm alertado, que é do fiscal, né, do aumento do endividamento dos países, especialmente os desenvolvidos. O Japão está vivendo aí um aumento de endividamento, tem uma preocupação grande, e os Estados Unidos, obviamente. Será que esse assunto também não pode vir à tona em algum momento de forma mais efetiva? Quer dizer, a gente sabe que a dívida global, mundial, já está se aproximando dos 100% do PIB. Está todo mundo olhando para isso, mas não parece que haja ainda uma reação muito direta do mercado a esse assunto. Você acha que isso também pode entrar no cenário em algum momento? Bom, coisas que eu monitoro, tá? Expectativa de inflação nos Estados Unidos. Ela ainda está muito tranquila. A expectativa de inflação, assim, de curto prazo, de médio prazo, ela está muito estável, tá? Então, assim, eu não estou preocupada com isso. Eu acho que o que é interessante do movimento que a gente tem que perceber é se essa discussão de inteligência artificial ter um ganho de produtividade tão grande que você vai ter realmente uma demissão maior nos próximos anos e que isto possa provocar uma recessão nos Estados Unidos. Em qual momento a gente vai chegar no final de ciclo na economia americana, né? E você pode ter uma recessão. Então, o que vai acontecer? A curva americana, quando isso acontece, ela chega até a inverter. A taxa longa inverte, porque você tem uma expectativa que esses juros mais longos caia, tá? Então é interessante porque a curva americana ela estava muito inclinada, né? Nesse último mês ela começou a desinclinar. Junto com o Japão também, que você tem essa questão fiscal, né? Porque é um governo novo pró-crescimento, né, vai querer usar estímulo fiscal no Japão. Então, a taxa no Japão longa abriu bastante nos últimos 2-3 meses, mas estabilizou nesse último mês, junto com a curva americana, tá? E aí, quando teve o anúncio do Warsh, por mais que ele queira mudar a composição do balanço, né, porque ele tem muitos títulos, e Treasury Bill é uma participação pequena, tá? Suponha que ele tenha mais Treasury Bill e deixe vencer esses títulos longos, né? Tem essa discussão, puxa vida, não vai comprar mais tanto título longo, e é interessante que com o anúncio dele, a curva também está performando muito bem, né? Então, acho que são coisas para a gente estar monitorando, tá? Na hora que você olha essa taxa longa, tem que olhar a expectativa de inflação. Opa, se essa expectativa de inflação começar a desancorar, né? O mercado talvez vá pedir mais prêmio, tá? Mas o fato é que a gente está tendo hoje uma discussão de ganho de produtividade no longo prazo, a questão do mercado de trabalho, que a curva americana ela está desinclinando. E com relação à geopolítica, Paula, o que você monitora e qual pode ser a repercussão em preços de ativos? Eu tinha visão que o petróleo, assim, eu vou pegar primeiro a questão do petróleo, né? Ali nos $55 começa a ficar, a gente tem que olhar oferta e demanda, né? No caso de oferta, abaixo de $55 tem menos exploração de petróleo. Então, para mim, assim, $55 era piso, tá? E o que acontecia? A Rússia, ela estava vendendo no mercado secundário um petróleo com desconto, né? A partir do momento que o Trump começou a controlar isso, né, e a sancionar a Rússia, esse petróleo com desconto saiu do mercado. Naturalmente, o preço como um todo subiu, né? E aí veio uma demanda. Primeiro, você teve inverno super rigoroso na Europa, né, o preço do gás subiu muito, inverno rigoroso nos Estados Unidos, né? Então você teve uma demanda maior, e o que está acontecendo? O mundo, de alguma forma, está bem, né? Você tem aí a indústria recuperando, que ficou bastante largado nos últimos meses, mas você olha os PMIs de todos os países nos últimos 3 meses, eles estão melhorando, tá? Então você tem uma demanda
industrial maior. Então, do lado da demanda, você tem por conta de crescimento e você tem esse risco geopolítico. Por isso que o preço do petróleo subiu bastante. E aí também teve a OPEC que anunciou, né, que ela estava oferecendo mais, ela parou, né, a oferta em janeiro, né? Talvez agora, chegando próximo de $70, a OPEC comece de novo a aumentar a oferta. Então isso pode acontecer, tá? Aqui nos $70 eu já não acho que já está meio esticado, tá, gente? Então, assim, a gente gostava de estar nesse setor esse ano, né, dentro até desse play de commodities, nesse risco geopolítico. A gente estava no setor, tanto nos Estados Unidos como aqui, nesses níveis a gente começa a achar que não tem muito prêmio, tá? Então aqui a gente já está mais neutro petróleo. Paula, você falou em petróleo mais valorizado, minério de ferro também. Minério, podemos até falar um pouco de minério, porque o minério é interessante, né? O minério, a gente está vendo minério a $96. Uhum. Então é interessante, porque você tem as empresas, né, que exploram minério de ferro, subiram muito em termos de preço, porque você teve um fluxo grande nos ETFs de metals em mining, né, no mundo, né, todas essas exploradoras. Mas assim, o minério de ferro ainda está muito largado. É um minério que não foi. O que subiu foram as metálicas, né? Então é ouro, é prata, né? Então assim, eu acho que tem uma discussão não só por diversificação de ativos, mas as metálicas, elas são importantes na questão da eletrificação, essa é uma questão que veio já nos últimos anos, a questão da eletrificação, né? Aí na fabricação de chip, que agora a questão da inteligência artificial vai precisar desses componentes, então tem uma demanda, né? Então assim, e aí começou até, assim, começa aquela... Vou perder esse trend, né? Uhum. Então você teve aí uma corrida grande, principalmente em prata, né? Mas de fato tem uma demanda aí de médio prazo por conta de fabricação de chip, a questão de eletrificação, que precisa das metálicas, tá? Então não só a alocação de portfólio, no caso de ouro, mas você tem uma questão da indústria, né? Mas olhando assim, o petróleo se valorizando, você tem a China dando estímulos, o que supostamente poderia trazer também valorização para minério de ferro. Você tem já o dólar perdendo força em relação a muitas moedas, guerra de tarifas. A gente vai ter um mundo mais inflacionado ou não? Esse é um bom ponto, né? Eu particularmente, eu acho que a gente vai ter um pouco mais de inflação vindo por commodities. Tá? Então, ainda, como eu comentei, a expectativa de inflação está muito ancorada. A gente não está vendo agora, se o petróleo se sustentar nesses níveis, né, realmente você tem uma recuperação da indústria, você pode ter sim um repasse de preços maiores, tá? Então começa a ficar escasso, o chip vai ficar mais caro, né? Então é um pouco dessa composição. Então, assim, é um mundo que está crescendo e o preço o preço das commodities subindo, né? Então você tem sim um pouco, eu acho que ao longo desse primeiro semestre, esse é um risco e é uma coisa que a gente está monitorando, tá? Essa pode ser uma questão para a inflação aqui e atrapalhar o plano de voo do Banco Central? Então, assim, a nossa inflação ela foi muito beneficiada por alimentos no segundo semestre do ano passado. Também, óbvio, tem esse fator positivo da China, né, que ajudou, né, a parte industrial aqui no Brasil. A nossa inflação de serviço, a gente colocou essa Selic muito alta, ela ainda é uma inflação alta, né? Ela tá caindo devagarzinho, né? Por isso que a gente ainda tem essa Selic alta e nós estamos com esse cenário de 300 bases, né? Porque ainda a gente tem uma inflação de serviços alta. Eu não acho que vai incomodar, tá, o Banco Central, tá? Mas é uma coisa assim, a gente está com 12%, o real está ajudando muito, então a hora que a gente olha as commodities em reais, elas estão estáveis, o real está ajudando com commodities para cima, então a gente não, aqui no Brasil a gente não está vendo esse risco, tá? Ao mesmo tempo o real poderia mudar de lado, de trajetória com um cenário eleitoral que se aproxima? Então, a questão é quando o mercado, de fato... Primeiro, assim, é uma eleição disputada
e vai ser muito disputado, eu acho que é 50-50, né? 50-50, e a gente tem que fazer conta nos preços dos ativos, se os preços já refletem essa eleição disputada, qual ativo está refletindo 50% ou não, ou será que esse ativo já está mais caro? Isso a gente pode até discutir aqui. Olhando outras eleições, geralmente, maio, a volatilidade começa a subir. Tá? Eu acho que aqui vai ser a mesma coisa. E você acha que, a ponto da gente descolar do exterior, você acha que a eleição pode prevalecer? Então vai depender muito do ambiente lá fora. Assim, o Brasil, eu sempre olho o Brasil como um beta lá de fora. Não, então a gente tem que fazer o nosso dever de casa, a gente sabe que o ano que vem tem uma agenda fiscal, né, para ser feita, tem uma conta a ser paga. Vai chegar em maio, vai depender muito de como está o ambiente lá fora, né? Se tiver um ambiente benigno, vai ter a vol da pesquisa, a volatilidade da pesquisa, de quem está na frente, quem não está na frente, e vai trazer a volatilidade diária. O investidor estrangeiro, ele está olhando o Brasil, já está acompanhando a eleição, mas assim, ele está posicionado para a eleição? Eu acho que não. Tá, eu acho que ele não é uma coisa muito mais de uma alocação por diversificação do que eleição. Então eu acho que em maio começa a esquentar o tema de eleição. Já óbvio que agora as pesquisas já estão começando a fazer muito preço, né? Mas em maio eu acho que a volatilidade sobe, tá? E eu acho que vai depender muito desse ambiente lá fora. Vai estar sumindo. Espero que o Warsh, espero que ele esteja na reunião de maio. Talvez ele não esteja na de junho. Mas naquele momento, como a economia americana vai ser importante. Eu acho que o presidente do Banco Central, ele tem que sentar, ele tem todo o board, ele tem que trazer credibilidade e ele tem que fazer o que tem que ser feito. Se a economia americana estiver forte e não tem espaço para cortar, não vai cortar. Então, vai ser muito interessante, vai ser como vai estar a economia em termos de temperatura, que vai afetar os preços dos ativos lá fora, e vai estar começando a volatilidade a subir bastante aqui nos ativos, olhando a eleição do Brasil. Paula, a gente tem mais alguns minutos para encerrar o programa, mas então a gente quer saber o que está nos preços do mercado. Essa pergunta é fácil, hein? Bom, primeiro eu acho que falar um pouco de bolsa, né? Eu acho que tem que qualificar a bolsa, que eu acho que eu deixei isso muito claro, né? A bolsa aqui a 193 mil, com esse carregamento aí do CDI, nós estamos falando de uma bolsa a 225 mil, 230 mil. Numa eleição disputada 50-50, me parece que a simetria não é boa. Tá? Então, acho que esse é o ponto muito que eu acho que tem que colocar em termos de preço, né? Então, acho que a bolsa... Então, você tem que qualificar o que você vai comprar. O que está ainda barato que dá para você ter? Eu comentei, eu acho que ainda... o setor elétrico tem coisas interessantes, é um setor mais defensivo, que ainda dá para ter. Bancos ainda dá para ter no portfólio. Commodities andou bastante. E uma coisa que ficou muito largada, né, ainda é o setor que reflete a economia brasileira. Esse setor começa a ficar, ele é muito sensível a corte... Consumo, varejo. Exatamente, small caps mesmo. Então é o resto da economia, o que é não commodities, né? O que é não banco, né? Isso ficou para trás. Né? E é interessante, o que eu acho que pode acontecer, o investidor estrangeiro dedicado à bolsa, se ele tiver alguma entrada em fundos dedicados à renda variável, né? Porque esse cara alocou, como eu comentei, né, o ano passado, porque ele estava desinvestido, ele precisava alocar nessa região. Agora, se ele tiver entrada nos fundos dele, possivelmente ele vai qualificar. Esse cara, ele olha um pouco mais o valuation, o valor, né, dos ativos. Então, ele pode começar a falar, olha, tem papéis aqui que são interessantes. O problema é que são papéis mais ilíquidos, né? Então, é muito sensível ao preço. Eu acho que vale a pena comentar a Bolsa Brasileira, por conta dos dividendos extraordinários. No final do ano passado, você tem ao longo dos últimos anos muito pagamento de dividendo, teve dividendo extraordinário, tem buyback de empresa. Então, assim, a demanda e oferta de papéis na Bolsa Brasileira faz muito efeito. Então você tem menos oferta, né? E você teve essa concentração aí no início do ano de investidor global entrando na bolsa, tá? Então o ponto é, qualifique
no que você vai comprar na bolsa. Então, acho que esse daí é um ponto número 1. Uma coisa que vai bem com o início de corte de juros é a NTNB. A gente quer saber se o dólar e os juros estão preparados para essa eleição disputada. A B ainda tem prêmio, tá? Porque assim, os juros reais de 8% não dá para... Aguenta desaforo. Aguenta desaforo. Nós estamos aqui a 7,5%, tá, gente? Então, assim, eu acho que é um pouco dessa simetria. Eu acho que tem mais espaço para aguentar o chacoalhão. Agora, o dólar... a volatilidade é muito elevada, tá? Então, o que eu acho que vai acontecer, vai de novo olhar muito o dólar lá fora. Se você tiver uma combinação benigna, o real vai ter a vol natural da pesquisa, né? 5,15 me parece fair, a bolsa me parece mais cara, o real parece fair para um cenário 50-50, tá? Agora, se a gente tiver uma combinação de um dólar forte, aí a gente pode ter uma vol grande no real, tá? Agora, pensando nos nomes que circulam, né? E a gente tem pouquíssimo tempo para a tua resposta, mas não dá para te perguntar. O que o mercado precifica hoje é uma eleição, uma reeleição do incumbente presidente Lula ou não? Sim, o investidor estrangeiro, ele já está acostumado com esse governo, né? Então, assim, principalmente o investidor de renda variável e de renda fixa, tá? Esse global está começando a conhecer um pouco mais Brasil, né? Então, sabe como o governo brasileiro opera, tá? Então, esse investidor estrangeiro, eu acho que ele está mais preparado, né? Mas vai ter a volatilidade natural de uma eleição, né? Acho que, é isso que eu falei, o 50-50 está muito claro nos preços hoje. A bolsa talvez esteja um pouco mais exagerada, tá? Então, o investidor local, eu acho que ele é mais sensível. O investidor estrangeiro, ele olha muito global, ele olha o ambiente lá fora e fala assim, o Brasil... Eu quero ter América Latina porque tem commodities, tem banco e eu sei a volatilidade. Então ele aloca lá esse recurso olhando muito o ambiente lá fora. A reeleição não vai afastar esse investidor. Não, só se tiver assim, eu acho que tem que ter uma reversão do movimento do dólar lá fora. Tem que ter uma mudança de cenário lá fora. Ou um cenário que o Fed... está com dificuldade de cortar juros, porque a economia está muito forte, vamos trabalhar com são cenários alternativos, tá? Ou não, puxa vida, nossa, o negócio de inteligência artificial está vindo muito mais rápido, o mercado de trabalho está desaquecendo nos Estados Unidos, começa a ter o risco de recessão. O que acontece num ambiente como esse? A aversão a risco aumenta. E o Brasil... ele tem um beta elevado. Então, num ambiente de aversão a risco, a gente vai chacoalhar, gente. Então, acho que é um pouco da mensagem que eu quero passar, né? A gente é muito beta lá de fora. O Brasil... O bom é que o Trump está ajudando a gente, né, esse ano. Então, o Trump está ajudando o Brasil no ano de eleição. Então, olhos muito atentos para o que vai acontecer lá fora, porque realmente a dinâmica vai ser definida pelo exterior esse ano. Foi ótima conversa, Paula. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer dividir aqui esse programa com você, Renata, muito obrigada. E você acompanhou o Capital Insights, uma parceria do CNN Money com a Broadcast. Eu agradeço a presença de vocês todos, agradeço a audiência e esperamos vocês no próximo programa.